Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Udo e sou do podcast Na Sua Casa. Estou aqui com um amigaço, aquele amigo assim que você tá vendo TV e do nada no jornal aparece o cara dando entrevista. Você fala, caraca, eu jogava bola com esse cara quando eu era criança, assim, agora o cara tá dando entrevista na TV, o que tá acontecendo? Brincadeira, tô aqui com o meu convidado de hoje, o doutor João Migovski, ou João para os mais íntimos, que eu sou o mais íntimo, né? E aí, João? Valeu, Udo. Muito obrigado aí, cara, pelo convite. Uma honra participar do Na Sua Casa. E em relação à TV, foram poucas aparições, mas espero aí que em breve sejam mais frequentes, né? Se tudo der certo. Que isso? Eu que não, eu apareço só de rabinho de olho, às vezes. Tô brincando. Mas aqui, ó, vamos começar. Eu vejo que você tem um canal no YouTube junto com seu pai. Também tá super movimentando o Instagram, as redes sociais. Eu super acompanho, acho legal pra caramba. E aí um ponto que eu vejo é em relação à medicina do estilo de vida. Uhum. Eu queria entender o que é isso, o que é a medicina do estilo de vida, porque assim, o pouco que eu entendi, uma dessas suas reportagens, você falava que era como se fosse uma especialização da medicina, mas no Brasil ainda não existia. Explica aí, o que é isso? Exatamente, né? Aqui, só pra gente entender o que é uma especialidade da medicina. Especialidade. Uma especialidade da medicina é a cardiologia, o cara que é endocrinologista, pneumologista, pediatra, ginecologista, psiquiatra, são especialidades da medicina. E isso existe não só no Brasil, como em outros locais do mundo. Nos Estados Unidos, além dessas especialidades que eu falei, a medicina do estilo de vida também é uma especialidade. A forma que você consegue a especialização é fazendo a residência. Aqui no Brasil ainda não tem uma residência de medicina do estilo de vida, mas lá nos Estados Unidos já tem. É por isso que lá é considerado uma especialidade, mas aqui ainda é só uma área que está engatinhando. Pra você ter uma ideia, cara, a maior parte dos médicos com quem eu converso, que eu falo, que eu atuo nessa área, eles não conhecem. Caraca, mas isso começou nos Estados Unidos, mas já tem, sei lá, em outros países, Europa, etc., ou ainda tá começando essa especialidade aí no mundo? Ela surgiu lá nos Estados Unidos uns 15 anos atrás. Ela está engatinhando no mundo, mas aqui no Brasil a gente já tem pós-graduação, já tem bastante gente que tem clínicas de medicina do estilo de vida, então ainda está engatinhando, mas já está crescendo, né? Não é algo que quase ninguém conhece. Muita gente não conhece, mas já foi menor do que é hoje. Legal, mas o que faz, assim? Sei lá, a minha percepção é que meio um coach dos médicos ali, que cuida, sei lá, da parte de nutrição, da parte psicológica da pessoa. Aonde que a gente chega em relação à medicina do estilo de vida? Assim? Olha, toda especialidade tem uma pitada de medicina do estilo de vida, né? Porque se a gente parar para pensar, as principais doenças que nós temos hoje em dia estão diretamente relacionadas ao estilo de vida. Se você parar para pensar, doença do coração, câncer, diabetes, obesidade, depressão, que são as doenças mais comuns e que mais matam, elas têm uma relação muito íntima com o estilo de vida. Se o cara não come bem, se ele não faz atividade física, ele vai aumentar o risco de depressão, vai aumentar o risco de obesidade, vai aumentar o risco de câncer. Então, toda especialidade deveria saber mais sobre o estilo de vida, né? E qual é o problema, né? Porque durante a faculdade, a gente fica muito focado na doença e pouco focado no paciente. E o que é a medicina do estilo de vida, né? Ela é uma área da medicina, lá nos Estados Unidos é uma especialidade da medicina, cujo principal objetivo é prevenir, tratar e reverter doenças a partir de mudança nos hábitos. E aí ela conta com 6 pilares originais: alimentação saudável, atividade física, sono de qualidade, gerenciamento do estresse, redução do álcool, tabaco e outras drogas e também relacionamentos. E a gente aqui no Brasil, tanto eu quanto meu pai, a gente está propondo mais 2 pilares. O primeiro é o pilar da autoestima, porque não adianta nada, você ter um estilo de vida saudável se você se olha no espelho e não gosta daquilo que você vê. Então você precisa se sentir bem consigo mesmo. E o 8º pilar, que é a prevenção de doenças infecciosas, ainda mais em momentos como a pandemia de Covid-19, isso cresce muito de importância. E é pelo uso de preservativo, lavagem das mãos, uso da máscara no caso de alguma pandemia e também a vacinação. E você citou esse último pilar, eu acho interessante porque nunca se falou tanto sobre isso, né? O tanto sobre lavar a mão, etc. Quando você é criança, a gente, sei lá, aprende desde que tem que lavar as mãos, mas assim, não era um hábito da população, né? Uhum. Você lavar as mãos, você passar álcool gel e tal, e eu acho que isso veio pra ficar, né? Eu acho que se fala cada vez mais. Eu achei legal. Meio que um caminho inverso, né? Uhum. A pessoa, quando procura um médico em si, ele procura pra resolver um problema e não necessariamente
para a medicina do estilo de vida, você está resolvendo um problema que está acontecendo naquele momento. Em si é mudar a sua vida como um todo, né? Exatamente. Legal. Mas como que, assim, todos esses pilares eu acho interessante e eu acho que cada pessoa sabe o que a gente tem que fazer para dar certo, para ficar bem, né? Tipo assim, comer, alimentação. Você sabe o que é saudável e o que não é saudável. Isso é fácil. Sei lá, bebida alcoólica. Você sabe quando você está exagerando. Isso é fácil. Só que ninguém implementa. Ninguém não, né? Ninguém é muita gente. Mas são, sei lá, a maioria das pessoas não conseguem ter esse controle, sei lá, não sei se é emocional, não sei se é hormonal, mas as pessoas exageram sempre, né, com esse tipo de coisa. E como você mudar, assim, esse hábito das pessoas, assim, o que você tem que fazer? Porque assim, você falou bem, né? Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Todo mundo sabe que tem que fazer atividade física em alguns momentos, alguns dias da semana. Todo mundo sabe que é bom comer fruta, todo mundo sabe que é bom comer verdura, que é bom comer legume. Mas, na maior parte das vezes, as pessoas não conseguem colocar em prática. E o médico do estilo de vida, né? Uma das estratégias de formação dele, não só o médico, mas o profissional de saúde da medicina do estilo de vida, que não é um profissional restrito à medicina, tem o pessoal da nutrição, tem o pessoal da psicologia, tem o pessoal da educação física. Então, o profissional de medicina do estilo de vida, ele precisa ser treinado para saber ajudar, auxiliar o cliente ou o paciente dele a mudar os hábitos, né? É aquilo, todo mundo sabe o que precisa fazer, mas não sabe como começar. E aí, o que ele trabalha, né? É uma estratégia que é utilizada no mundo corporativo, que são aquelas metas SMART, né? Que é uma meta que tem que ser específica, que tem que ser mensurável. Então, o que ele quer? Ele quer perder peso. Beleza, como que ele vai perder peso? Ah, ele vai fazer atividade física. Ok, quantas vezes ele vai fazer atividade física? Ele vai fazer 3 vezes por semana. Que dia? Segunda, quarta e sexta. Por quanto tempo? Por meia hora. Com quem? Onde? Então é você definir cada um desses elementos para a pessoa não só falar assim, ah não, vou fazer atividade física. Porque ela já sabe quando, onde, por quanto tempo, com quem e o que ela vai fazer. E aí, toda semana ou de 15 em 15 dias, o profissional de medicina do estilo de vida entra em contato de novo com essa pessoa para rever essas metas e ver se ela cumpriu e desenhar metas novas. Legal. E então isso vai sempre se alterando, evoluindo ou regredindo, né? Porque assim, eu falo em relação a novos hábitos, eu falo por mim. Eu já comecei todos os esportes que você possa imaginar, eu já fiz cursos diversos. E assim, a minha maior dificuldade é continuar, é dar uma continuidade nessas coisas. Eu vejo isso um problema meu, assim. Eu sou muito ativo em relação a esportes, a fazer qualquer tipo de coisa que eu canse, né? Mas o meu problema é a continuação, assim. Eu acho que a maioria das pessoas são assim, né? O lance da dieta. Eu vejo a dieta, assim, que quem nunca começou uma dieta e terminou sei lá, 2 horas depois. Eu acho legal, E você, nesse ponto, assim, o cara, você entra em contato, não necessariamente ele precisa no escritório e tal, você tá ali em contato direto, de Skype, liga. Você tem esse contato como com seus pacientes? No momento eu não tenho mais paciente, não tenho mais cliente, porque foi uma opção minha de focar em outra área. Mas quando eu fazia tudo pelo Skype. Era tudo por telemedicina, tudo remoto. Mas por quê que eu não quis mais atender clientes particulares? Porque eu via que ali eu usava o meu tempo e eu ficava restrito a uma pessoa, a 2, 3, 4, 5, 6 pessoas no máximo, que são pessoas privilegiadas que têm o dinheiro para me contratar. Que não é toda a população, não que eu cobre R$1 milhão, mas não é todo mundo que tem o luxo de dar uma parte considerável do salário, se dependendo do tamanho do salário, para fazer isso, né? E aí eu resolvi fazer a medicina do atacado, porque quanto mais muitas pessoas tomando medidas simples que melhorem a saúde dela, que melhorem a qualidade de vida dela, e ali coisas simples, como beber mais água, comer mais frutas, fazer atividade física, a diferença que isso vai fazer para o país como um todo é enorme. Aqui, ok, eu estou ajudando 1, 2, 3, 4 de uma vez, mas esse é o máximo. Eu gostaria de atingir mais gente, e aí foi inclusive por isso que eu preferi trocar isso por um veículo de mídia mais massificado, que é o YouTube. Ah, legal. Eu acho que a internet veio para democratizar, né? Assim, na última entrevista eu até conversei com o Pedro, né, de yoga, e assim, um tema que ele falou é exatamente esse, assim, atualmente eu chego em lugares que antes eu não chegava, assim, não se tinha yoga no interior.
Um exemplo, hoje em dia eu já consigo falar com o Brasil inteiro. Eu acho bem legal, assim. Porém, eu ainda acho uma dificuldade. A gente tem que conversar isso depois daqui, porque eu preciso de umas ajudas. O lance de não ser meio que chancelado, né? Não ser aceito como uma especialidade. Você não pode assinar por aquilo, você apenas assina como doutor, é isso? Eu não posso falar que eu sou médico do estilo de vida. Entendi, da mesma forma que, por exemplo, eu só posso falar que eu sou psiquiatra ou que eu sou cardiologista se eu tiver a especialização na área. Uhum. Eu posso, como médico generalista, que é o que eu sou, que o pessoal comumente chama de clínico geral, mas na verdade o clínico ele também é um especialista que fez uma residência de clínica médica. Então, no meu caso, eu sou generalista, popularmente chamado como clínico geral. Eu posso falar que eu atuo na cardiologia, eu posso ter um cartãozinho escrito Dr. João Migovski, cardiologia, Dr. João Migovski, psiquiatria. Mas eu não posso falar que eu sou psiquiatra e nem que eu sou cardiologista, mas eu posso falar que atuo naquela área. Porque o médico, uma vez formado, ele tem a licença para, teoricamente, atuar em qualquer área. Agora, ele não pode errar, né? Porque a partir do momento que ele erra, vão perguntar, por que você estava atuando numa área que você não tem especialização? Mas, do ponto de vista legal, ele pode atuar sim. Entendi, interessante. Cara, você falou isso, eu lembro muito do meu estresse pessoal de trabalho, né? Dentro do nosso trabalho, a gente, quando tá naquela pegada muito forte de trabalho, tá todo mundo... E a frase que a gente sempre fala para acalmar o amigo do trabalho é falar assim, cara... Quando a gente fecha o nosso computador, ninguém morre. Então, cara, tá tranquilo, sabe? Respira, vai descansar que tá tudo bem. Aí eu fico imaginando o seu lado, né? Porque, cara, não tem essa. Qualquer erro, qualquer problema, assim, alguém morre. Assim, é uma responsabilidade que eu imagino que deve ser esses 6, sei lá, quantos anos de faculdade, não só de estudo, mas também psicológico, cara. Pra você... É muita barra que tem que segurar, né? Por isso que falam muito que médico é frio, né? Uma pessoa mais fria, porque é tanto, sei lá, uma mexida emocional, né? Tão grande nas pessoas, eu vejo bem intenso, cara. Parabéns. Né? Porque, assim, durante a faculdade, né? Não posso falar com base em todas, eu posso falar única e exclusivamente na faculdade que eu fiz. A gente tem qual? Foi a FRJ, Federal do Rio de Janeiro. A gente tem muito contato com o paciente desde muito cedo. Já no quarto período... No segundo período começa a ter a parte da clínica da família, então já tem um contato muito pequeno, mas já tem. Só que aí no quarto e no quinto período já começa a ter um contato próximo. E aí você, jovem, você disposto a aprender, você acaba se envolvendo, se você for, na minha opinião, tá? Se você for um médico que preza pela relação médico-paciente, se você quer fazer a diferença na vida do teu paciente, é impossível você não se envolver de certa forma, tá? Mas, com o tempo passando, eu imagino que isso vai perdendo um pouco essa interação, você se apegar tanto. Porque, se o primeiro paciente que você perde, você vai chorar bastante. Mas aí parece que vai perdendo um pouco você vai se acostumando com a dor, entendeu? Entendi. É puxado, né? É um costume que quando eu erro, eu reenvio um e-mail, né? Você é difícil. É difícil, são vidas que a gente está falando, né? Aí outro ponto que eu queria entender é até sobre o conselho em si. A gente vê muito em reportagem e tal, a OAB também é assim, o CREA também acredito, que qualquer problema que um profissional daquele setor faça, o conselho ele faz toda uma investigação e tal, e você, a partir do momento que você está nas redes sociais para o mundo, qualquer erro seu fica muito visível, assim. Você se preocupa com isso, assim, eu vejo que tudo que você posta tem sempre um double check ali, você está sempre vendo, tá sempre mostrando o estudo específico, mas assim, todo mundo pode cometer erro, você tem medo disso? Olha, sempre tenho medo, óbvio, assim, não é questão de medo, mas o receio de errar faz com que eu me prepare muito antes de botar a cara lá e falar. Então, antes de falar lá, eu já li, já reli, já falei sobre isso outras vezes, então não ligo a câmera e falo de orelhada, entendeu? Eu tenho uma base. Então, se a pessoa quiser me contestar, eu vou ter um estudo científico para argumentar, para contra-argumentar sobre aquilo. Então, assim, nunca é a partir do achismo. Ou é a partir da evidência científica, ou é a partir da minha experiência como médico, como profissional, que sempre conta também. Legal. Aí outro ponto que eu vi até nas suas redes é sobre o Exército. Eu vi que agora você trabalha lá, é isso? É por um tempo específico?
Então, aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Todo médico, ele tem que se realistar no exército, mesmo após os 18 anos, para ver se ele vai ser puxado para o serviço militar obrigatório ou não. E aí, alguns voluntários vão e ficam lá um ano desse serviço militar obrigatório. Eu fui voluntário, fiz o meu serviço militar obrigatório, fiquei lá um ano e saí agora em fevereiro. Você saiu agora? Saí, sim. Ah, que maneiro. E, cara, é uma experiência muito maneira, cara. É diferente, do exército, assim. Porque, assim, você faz coisas que você nunca imaginou que fosse fazer, você lida com pessoas de diferentes realidades, né? Porque a gente aqui, a gente mora na Barra, mora no Recreio, a gente vive numa bolha, né? A gente estuda em colégio particular, a gente sempre viveu com o pessoal que tem uma condição financeira legal, pessoas privilegiadas. E lá a gente vê de tudo, a gente vê pessoa ferrada, a gente vê pessoa que não tem pai, que não tem mãe, que passou fome. Então é muito legal saber... Legal essa troca, né? Conviver com essa galera, muito bom. Maneiro. Mas no seu trabalho do dia a dia ali, como que é? Você... Não necessariamente é só medicina ali, dos 6 anos de faculdade e tal, você está o tempo todo hospital, ali não. Ali você faz de tudo um pouco, é isso? Então, ir para o exército, inclusive, foi a minha opção para não precisar ir para o hospital. Porque, assim, o hospital é um clima muito pesado, é um local fechado, é um local que não é escuro, não bate sol, não bate vento, é preso. Então, é algo que, assim, que nunca me atraiu muito. Pô, lá no hospital na emergência de pediatria do Instituto de Pediatria lá da UFRJ, inclusive meu pai foi diretor, não sei nem se foi na gestão dele que foi construída a emergência, eu imagino que não, mas pô, o negócio parece uma prisão, cara, porque não tem uma janela, é um container, e aí as pessoas ficam ali no dia inteiro, as pessoas ficam ali 24 horas, 12 horas, os médicos, as enfermeiras, então assim, é um clima pesado que tem gente que gosta, eu não gosto, e por isso eu quis ir para o exército e eu fiz questão de não ir para o hospital, fiz questão de ir para um quartel para poder ver a experiência de ser um militar mesmo de quartel e ver como é que era. Entendi, mas você aprende de tudo, assim, paraquedas, tiro, essas coisas? Ah, sim, eu não saltei de paraquedas, mas atirei com diversos tipos de armamento legal. Então é um dia a dia do oficial lá. Sim. Maneiro. A gente tem uma equipe, a gente tem superiores, tem subordinados. A gente tem que lidar com a equipe de saúde, é legal. Cara. Eu confesso que assim, eu nunca tive essa visão em relação ao exército, das hierarquias, de nada disso. Mas eu acho, é um mundo meio paralelo, né? Diferente, assim, é tudo muito diferente. Eu acho legal, né? Bom que saia um pouco, porque, pô, a faculdade também é uma coisa tão pesada, cansativa, né? Eu acho que sai. E, cara, agora um assunto aí que não tem como a gente fugir, né? Porque só se fala disso... tá uma situação tensa até no país, no mundo, que é do Covid, assim. Eu acho que não tem como a gente evitar. Eu vejo que você faz bastante material sobre. E aí, assim, a primeira dúvida que eu, como leigo, assim, só vejo de informação de internet, do que eu recebo, é sobre os tratamentos em si. A gente vê várias linhas. Tem gente que fala de tratamento preventivo, tem gente que fala do tratamento imediato, tem gente que fala que não precisa ter tratamento, que a pessoa vai ficar bem. Tem como você explicar um pouquinho aí? Porque eu sei que você defende desse tipo de tratamento, né? Olha, assim, teoricamente, aliás, na verdade, na prática, teoricamente, não existe certo ou errado. Perfeito. Tá? Mas na prática, aí eu acredito que existe, porque... Infelizmente, aquilo que a gente estava falando antes, essa discussão se tornou política. E aí, quem apoia o presidente apoia o tratamento e quem não apoia o presidente não apoia o tratamento. Só que essa discussão não é política, é uma discussão técnico-científica, de médico para médico e não de político para político. Eu sou médico, eu não sou político. Se for para discutir política, eu vou perder, porque eu não entendo absolutamente nada disso. Então, assim, o que nós temos é uma negação às evidências científicas, né? Nós temos diversos estudos. São os melhores estudos? Não. Mas são estudos suficientes para fazer a pessoa pensar, parar e olhar, pô, talvez isso funcione. A probabilidade de funcionar é grande, porque se funcionou nesse estudo, pode funcionar na vida real também. E se a gente parar para pensar que, pelo menos em relação à medicação que eu uso, que é a nitazoxanida, que é popularmente chamada como Anita, é uma droga muito segura, que não tem efeito colateral, que não tem quase nenhuma contraindicação. Então, qual seria o risco de usar essa medicação, né? E se a gente comparar o risco, que é nenhum, porque a pessoa no máximo vai ter uma diarreia, no máximo vai ficar com dor de barriga, esse é o risco dela,
E o benefício é que isso pode salvar a vida dela, né? Então, Mas você toma esse medicamento em qual momento, assim? bem lembrado. Porque teve muita confusão, né, em relação ao tratamento preventivo. O que é preventivo no sentido mais puro da palavra? É você evitar adoecer, né? Você evitar que a doença te acometa. Então muita gente ficou tomando medicamentos de tempos em tempos, imaginando que isso preveniria da doença, impediria que elas adoecessem, que elas se infectassem. Mas assim, é aquilo. Não tem muitos estudos que corroborem essa prática de tomar de forma preventiva. Agora, de forma imediata, o que é imediata? Você está doente, você está com sinais e sintomas sugestivos da Covid-19, você procura um médico e inicia o medicamento, porque o medicamento ele é um antiviral. E todo antiviral ele tem que ser iniciado rápido, de forma imediata, a partir do momento que você diagnostica a doença. E lembrando que não é o diagnóstico laboratorial necessariamente, mas sim um diagnóstico clínico. Então você não precisa esperar o resultado do exame para iniciar o tratamento, porque senão você vai perder a oportunidade de começar no melhor momento. Entendi. Então ele é o imediato porque a partir desse momento você meio que já sabe que, sei lá, você tem uma probabilidade de estar com o vírus, assim. Exato. Não necessariamente é o positivo que vem ali no teste, né? Porque o teste ele tem muito resultado falso negativo. O que é isso? A pessoa mesmo doente, mesmo com sintomas, o resultado dela vem negativo. Então o teste ele não serve para excluir a doença. Ele é bom para confirmar, mas para excluir não. Então se a pessoa está com o quadro sugestivo e o teste dela vem negativo, eu não dou valor ao resultado desse teste e eu trato a pessoa como se estivesse com Covid. Perfeito, mas a parte negativa em relação ao medicamento não tem, assim, é a dor de barriga apenas. As contraindicações, os efeitos adversos são muito pequenos. Se tomar da medida certa, da forma prescrita correta, o risco é quase zero. Entendi. E em relação a esse imediato, já se tem estudos? Já. E quais países já implementaram? Você tem uma noção? Ou... Cara, curiosamente, nenhum país, no meu conhecimento, aplicou essa estratégia em larga escala. Né? Entendi. Nós tivemos alguns exemplos aqui no Brasil de cidades que aplicaram isso no sistema público de saúde e tiveram excelentes resultados. Nosso caso aqui mais próximo é Volta Redonda, né, que durante algum tempo, no segundo semestre de 2020, deu a medicação para a população. E aí, durante esse período, né, foram 604 pacientes tratados, todos pacientes de alto risco, ou acima de 40 anos, ou com alguma comorbidade, que é alguma doença de base, diabetes, hipertensão, obesidade, qualquer coisa. Então, foram 604 pacientes tratados, 2 internações e nenhum óbito. E aí, o que aconteceu? Virou o ano de 2020 para 2021, trocou a prefeitura, e aí o novo prefeito, que era da oposição, retirou político, o tratamento. O que aconteceu? Morreu mais gente no primeiro trimestre em Volta Redonda do que em 2020 todo. Entendi. Então, mais uma vez, foi algo político. É isso. É complicado, mas eu já vi inúmeras vezes saindo, sei lá, em mídia ou na própria rede social, né? Muita gente falando que não existem estudos científicos em relação ao tratamento imediato. Então isso é uma mentira, é isso? É uma mentira, completa mentira. E mesmo em relação às drogas que são, aos medicamentos que são mais criticados, também por questões políticas, como a hidroxicloroquina e a ivermectina, tem evidências. Eu não considero as evidências tão boas quanto as da nitazoxanida, mas todos esses 3 medicamentos, e tem outros medicamentos também, a bromexina também tem, a colchicina, que é uma outra medicação, todos esses têm efeitos, tem estudos mostrando que os efeitos são positivos. Inclusive, uma das críticas à hidroxicloroquina foi com base num estudo em que os pesquisadores deram uma dose 10, 15 vezes maior do que a dose permitida. Então, eles propositalmente deram uma dose tóxica para os pacientes e teve gente que morreu nesse estudo, para você ver o nível que a gente chegou. Entendi. É complicado. É difícil, né? Eu acho que... eu converso muito isso no meu meio, assim. Eu acho que as pessoas também estão perdendo o controle em relação a qualquer tema. Tudo é muito politizado, assim. Quando a gente fala de futebol, quando fala de, sei lá, de BBB, sabe? Tanto de como se tratar, as coisas estão muito o lado político e não se tem diálogo, né? A gente chegou num momento que não tem diálogo, ou você tá certo ou tá errado. Eu acho isso muito perigoso, né? Porque quando se pensa em algo científico em si, você tem a ciência ali. Você tem que, cara, olha, tá explicando aqui que é dessa forma. E
e aí você não tem argumento nenhum, fala, não, isso é mentira porque a forma que eu acredito... Isso é perigoso, é muito perigoso. E sobre as vacinas, são várias vacinas que a gente tem aqui no país, tem a melhor, a menos pior, aqui não necessariamente a população pode escolher, né, vacina. Eu acho que foi até um problema, recentemente eu vi que alguns municípios estão com esse problema, as pessoas chegam num lugar e falam que vacina aí fala vacina e ele vai embora. Fala um pouquinho sobre as diferenças das vacinas e tal. Atualmente, a gente está no início de junho, né? A gente tem 3 vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, já são mais de 3 que são licenciadas, mas no momento a gente tem a Coronavac, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer, né? Cada uma tem uma estratégia, uma tecnologia, uma plataforma diferente. E assim, a gente tem que falar, tem algumas melhores do que as outras em alguns aspectos e piores em outros aspectos, né? Vou falar da Coronavac, que é talvez a mais famosa. Ela tem uma eficácia que não é boa, que piora com o tempo, então quanto mais velha for a pessoa, pior é a proteção que ela recebe. Mas não é boa em que sentido? Assim, ela pegar o vírus de novo? Ou... Exatamente. Entendi. Exatamente. Ela não é boa o suficiente para proteger todo mundo. Um exemplo, mais de 200 pessoas já morreram mesmo após as 2 doses da Coronavac, mesmo tendo a imunização já completa, com 2 doses e 14 dias após a segunda dose, mais de 200 pessoas já morreram. A gente tem um exemplo Isso, Brasil. No Brasil. A gente tem um exemplo no Chile. Eles vacinaram já mais de 50% da população, só que a vacina mais utilizada foi a Coronavac. E mesmo com 50% da população com o esquema vacinal completo, tem aumento do número de casos e aumento do número de hospitalizações. Inclusive no estudo que saiu ontem, do Instituto Butantan, da cidade de Serrana, né, em que eles deram foi na população toda, né, dos 40 mil habitantes. Isso, eu vi. E aí eles botaram como se fosse a salvação do mundo, não, nós conseguimos controlar a pandemia em Serrana. Só que se você olhar o gráfico que eles colocaram na própria apresentação deles, tem mais internação entre o grupo vacinado do que o grupo não vacinado. Então a gente começa a se questionar sobre a real eficácia dessa vacina e por que ela não é aceita nos países de primeiro mundo. A OMS, hoje mesmo, dia 1º de junho, aceitou ela para uso emergencial com o argumento de que ela é mais fácil para usar em locais com menor estrutura e com menor poder aquisitivo, que não tenha condição de dar as melhores vacinas. Então, será que isso também é uma forma de você aumentar ainda mais a desigualdade, né? Os caras já são ferrados, os caras já são pobres e vão receber a pior vacina que não vem se mostrando suficiente para controlar a pandemia. Inclusive, eu acredito que, assim, eu não acredito, não espero que isso não aconteça, mas eu não acho que dá para afirmar que Serrana vai resolver o problema, porque a gente ainda tem água para rolar, tem que esperar ainda para ver o que vai acontecer. Perfeito, mas melhorou os números, assim. Em Serrana? Exato. Questionável. É questionável. Bem questionável, porque isso que eu tô falando é com base na apresentação do próprio Instituto Butantan. Eu vi que caiu 70 e poucos %, né, do primeiro grupo, e aí depois o segundo tomou a segunda dose, caiu, sei lá, mais 20, eu tô chutando, Sim. Tá, gente? Mas eu acho que eu cheguei a ver uma reportagem sobre isso. Eu acho que eram 40 mil habitantes, né, 45 mil habitantes, e aí eles conseguiram vacinar uma população toda para mostrar esses números. Eu só não entendi, porque você falou que aumentou o número de internação com pessoas vacinadas. Comparando as pessoas que não estavam vacinadas, correto? Correto. Mas essa internação com morte em si, o número de mortes, ela aumentou ou é só internação? Nesse gráfico, era só o número de internações. Entendi. Só que, outra coisa, o que acontece? Também na apresentação eles colocaram um diagrama com as cidades ao redor da microrregião. E a gente vê que várias cidades tiveram um comportamento tão bom ou até melhor que o comportamento de Serrana, só que as outras cidades estavam seguindo o ritmo normal da vacinação. Entendi. E por que a cidade vizinha não aumentou o número de casos? Por que ela teve um desempenho melhor do que Serrana, mesmo sem vacinar? Então, assim, com esses resultados, não dá pra gente estabelecer uma relação de causa e efeito entre vacinar e melhorar a situação, porque a gente observou os mesmos efeitos em cidades vizinhas que não estavam sendo vacinadas. Entendi. Mas esse uma relação em relação à Coronavac. A Coronavac. Entendi. E as outras? As AstraZeneca, né? A AstraZeneca é uma tecnologia diferente da Coronavac. A Coronavac utiliza um vírus inativado, né? É o vírus morto inteiro.
A vacina da AstraZeneca, ela pega o adenovírus de chimpanzé, e aí ele tira o material genético do adenovírus, que é DNA, e coloca o material genético do coronavírus, porque aí uma vez esse vírus vai entrar na célula da pessoa e vai ensinar a célula a produzir os anticorpos. Essa é a tecnologia da AstraZeneca. Ela é uma vacina que tem uma eficácia melhor do que a Coronavac, isso dependendo da cepa, né? Por exemplo, a cepa indiana, ela tem O que todo mundo tá falando é dessa indiana, né? É. Qual o diferencial dela? Então, é uma cepa, assim, o vírus muta, né? Quanto mais ele se multiplica, mais ele sofre mutação. Então, ela escapa um pouco da proteção da vacinação. A cepa original com a vacina da Pfizer era quase 100%. A cepa indiana é 88%. Com a vacina da AstraZeneca, era 83% com a cepa original. Agora já caiu para 60%. Então, a princípio, né, parece que a cepa indiana escapa um pouco da proteção da vacina. Mas qual é o problema da AstraZeneca? Por mais que ela tenha uma eficácia maior do que a Coronavac, ela está associada a eventos trombóticos, que são raros, né? Trombose é você entupir o seu vaso sanguíneo e interromper a circulação de sangue. Uma vez interrompendo a circulação de sangue, você impede que chegue sangue, e junto com o sangue, nutrientes e oxigênio para fazer a manutenção da vida das células, e aí as células morrem. Então, ela está associada a isso, embora seja raro, né? Ela causou alguns eventos. Inclusive aqui no Brasil, a gente teve o falecimento de uma gestante, uma mulher jovem. Então, geralmente isso acontece com mulheres entre 30 e 60 anos. Mas ela já tem uma propensão a ter esse tipo de... Ainda não se sabe. Lá na Inglaterra foram cerca de 20 mulheres que morreram após tomar a vacina. E isso fez com que essa vacina fosse restrita para alguns grupos, né, para algumas faixas etárias, e também fosse banida em alguns países. A Noruega, por exemplo, baniu a AstraZeneca, que não dá mais a vacina para o pessoal lá. Aqui ela foi banida para grávida. A grávida não toma mais a AstraZeneca no Brasil. E essa é Brasil, Europa também, acredito, Estados Unidos... A AstraZeneca não é utilizada nos Estados Unidos. É. Aqui a mais utilizada nos Estados Unidos é a vacina da Pfizer. Da Pfizer, lógico. E aqui a Pfizer, como ela tá se saindo, assim? Assim, eu acredito não, ela foi a vacina que foi menos utilizada aqui no Brasil, mas ela é a que tem, pelos estudos, a que tem a melhor eficácia. Chega a 95%, 91%. Então ela, a princípio, pelo menos pelos dados, pelas informações que a gente tem agora, é a vacina que não tem muitos efeitos colaterais e que oferece a melhor proteção. Entendi. E aí tem a russa, né, que a gente não... Essa é meio problemática em relação aos estudos e tal, né? E os nossos vizinhos aqui, como tipo Argentina, Uruguai, eles estão seguindo a AstraZeneca, não é? O Uruguai ele usa Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Ele usa mais a Coronavac e mais a Pfizer, só que eles fizeram diferente lá. Eles, para a população abaixo de 70 anos, eles utilizaram a Coronavac, imagino eu, já sabendo que ela não funciona tão bem em idosos, e eles guardaram a Pfizer para o grupo de maior risco, que é o pessoal mais velho, acima de 70 anos. Então eles utilizaram essa estratégia contrária à nossa, né? Porque aqui a gente começou dando a Coronavac, e então quem começou tomando foram o pessoal da linha de frente, os médicos e também os mais idosos, e aí agora os mais jovens estão recebendo a Pfizer. Perfeito. Cara, eu tenho uma dúvida em relação à vacina em si, não necessariamente a de Covid. Eu recentemente tive filho e nessa parte da gravidez em si, a gente tem aquele lance de fazer vários exames para ver as vacinas. E aí tinham vacinas que eu tinha tomado já e meu corpo não indicava. Isso é normal, assim, é uma coisa normal, porque, assim, pelo menos o que a médica passou, que isso pode acontecer. De você tomar uma aplicação e meio que, sei lá, seu corpo não absorveu aquilo ali. Pode acontecer isso com a de Covid? Foi a vacina da hepatite B? Hepatite, caso? isso. Porque no caso da hepatite B, né, a gente toma geralmente 3 doses, 3 doses, quando é pequeno. E aí você faz a sorologia para ver se você desenvolveu a resposta imune, se você tem os anticorpos. Isso, exatamente. Né? Mas assim, esse rastreio não é indicado para todo mundo. Você fez num momento pontual ali porque estava no pré-natal. Isso não é feito para a população em geral. E aí no seu caso, eu também tive isso aí, passei por isso, o meu deu negativo. Não tinha anticorpos, eu tive que revacinar com mais 3 doses. Né? Em relação à Covid, a gente está vendo isso ainda, mas sabemos que tem gente que toma a vacina e o corpo não acusa que tomou a vacina. Ela não tem os anticorpos e não tem os anticorpos neutralizantes. Então, a gente no começo dizia que talvez isso não fosse
tão decisivo na resposta imune, porque a gente não tem só a resposta dos anticorpos, que é a resposta humoral, nós também temos a resposta celular, que é por meio das células, como diz o nome, que não é medida pelo exame de anticorpos, mas a gente está começando a mudar o entendimento, mudar a posição, porque que vacina é essa? Que você toma e aí você não gera anticorpos. Tanto que na hepatite B, o que acontece? Você dá a vacina. Se você não tem os anticorpos, o que você faz? Você vacina de novo. De novo, né? Exato. Então, assim, não dá pra gente ignorar. Então, se tiver anticorpos, e se tiver principalmente anticorpos neutralizantes, isso indica que o seu corpo está mais protegido, sim. Doideira. Eu acho que isso é tenso, né? Porque eu odeio tomar vacina e tive que tomar de novo. É horrível, 3, péssimo. né? 3, exatamente. Isso me deu mais raiva ainda, né? Porque se fosse só uma... Aí outra dúvida é em relação à fila. Eu sou leigo a tudo isso de área de saúde, mas eu recebi a notícia dessas mudanças da comorbidade e tal, até surpreso, porque já tinha uma regra em relação à fila, né, da vacinação, e a gente vê mudanças o tempo todo. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Você acha que se a gente seguisse só um padrão, sei lá, idade, do início ao fim, seria algo mais rápido ou não? E como o Brasil em si está lidando com essa parte da vacinação no país? Assim, tá tendo muito problema de entrega de vacina, né? O país compra vacina agora, vai receber daqui a 3, 4, 5 meses. Vai chegar agora um carregamento da Pfizer com 2,4 milhões de doses, das 100 milhões que já foram contratadas. Então eles vão entregando parcelado, e isso com certeza atrapalha o ritmo de vacinação, né? O que eu vejo com muito problema são pessoas saudáveis que se utilizam de subterfúgio, de conseguir um atestado médico, de falar com um amigo que é médico e pegar um atestado de que tem alguma comorbidade e tomar a vacina na frente de quem realmente precisa, né? Por que essa pessoa que trabalha de casa, que não usa o transporte público, que não precisa sair na rua, e só porque ela tem uma comorbidade, né? Tem pessoas que dizem que tem asma, só que nunca mais tiveram crise de asma desde a infância. Então, será que isso realmente é uma comorbidade que justifique ela passar na frente de quem pega transporte público, de quem trabalha na rua, né? De quem mora num local aglomerado, que não tem como fazer o distanciamento social, de quem precisa sair para trabalhar? Então, assim, eu acho muito ruim ver as pessoas furando a fila, né? Pessoas que não precisam, pessoas que já tiveram a doença, e inclusive tem médico que, como vacinou com a Coronavac, já está vacinando com outra para poder viajar para o exterior, porque a Coronavac não é aceita. Então, isso infelizmente é o país que a gente vive, né? É complicado. E você acha que a partir do momento que eles liberarem a parte do privado, isso possa ajudar o país ou não? Ou não é irrelevante? Cara, eu acho que o privado não ia conseguir a vacina de uma maneira mais rápida do que o governo, né? Porque como está o mundo inteiro demandando vacina, as empresas ainda não estão dando conta da quantidade que o pessoal precisa. Mas a partir do momento que os países prioritários, que aí no caso são os países que fabricam a vacina, Estados Unidos, Inglaterra, quando começar a sobrar vacina nesses locais, aí o terceiro mundo vai ser mais vacinado. Mas a quantidade de vacinados e tal, o movimento do Brasil em relação à vacinação está indo bem ou você acha que demorou? Em números absolutos, em números de doses, o Brasil é o 5º, 4º país que mais vacinou no mundo, né? Só que a população do Brasil é enorme, também é a 4ª, 5ª população do mundo, 212 milhões de pessoas. Então tem vacinado 12, 13% da população, que são 30 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas quase, né? Então, assim, não em porcentagem, não tá tão bom, mas em números absolutos tá sim. Só que é aquilo, né? Mais uma vez a briga virou política, óbvio que poderia estar melhor, mas se todo mundo estivesse fazendo a sua própria parte, né? Se o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o médico, o cara que não for a fila estivesse fazendo a sua parte, a gente estaria numa condição bem melhor. Entendi. Eu vejo que no final a briga é sempre política, né? Eu acho que é sempre achar um culpado, assim. E a população acaba se batendo o tempo todo nessa procura de um culpado e só atrasa cada vez mais tudo, né? É bizarro, assim, tudo que tem acontecido no país tá bem tenso, né? A Nova agora toda semana eu acho que tem uma pauta. Eu acho que essa pauta da fila era uma, a outra foi a pauta da comorbidade, a outra foi...
Assim, é sempre um tema em relação à Covid e nada se resolve. Eu acho que tá lento ainda. Eu não sei nem quando a gente... Você da área da saúde já foi vacinado, mas assim, a minha idade vai demorar séculos, né? Eu não fui vacinado ainda, não. Ah, não foi? Não, não fui, não. Mas por quê? Porque eu tive Covid 2 vezes, né? Tive em setembro, em janeiro, então provavelmente eu tô com bastante anticorpo e como eu não trabalho em hospital, como eu não pego o transporte público, como eu não trabalho fora de casa, eu prefiro que a minha dose seja usada com uma pessoa que vai fazer melhor uso dela, né? Eu não vou viajar, não tenho contato tete a tete com o paciente, né? Não encontro pessoalmente, então eu não tô sob risco nem de contrair a doença e nem de contaminar outras pessoas, então eu vou esperar a minha vez chegar à minha idade mesmo. Continuando no assunto Covid, a gente vê, é lógico, muitas mortes em relação à Covid, a pessoas que ficam internadas e tal, e você vê um aumento grande, gigante em relação à ansiedade, em relação à depressão, a suicídio, eu acredito. O que se fazer nesse momento de pandemia para melhorar isso? O Brasil, né, já antes da pandemia, ele já era o país mais ansioso do mundo e o quinto mais deprimido. Então, o brasileiro, de modo geral, é um país que tem problemas em lidar com a saúde mental. Por que isso acontece, né? Então, a gente vai pegar um país que tem problemas em lidar com saúde mental, que tem uma das maiores taxas de depressão, uma das maiores taxas de ansiedade, e quando a gente vê também o Brasil é um país com a maior taxa de obeso, é uma das maiores taxas de sobrepeso e também de sedentarismo. E isso a gente volta lá para o que a gente estava falando do estilo de vida, né? Com a pandemia, com o lockdown, com as pessoas deixando de ir para o trabalho, deixando de interagir, com a academia fechando, então elas deixam de fazer atividade física, elas deixam de pegar sol, elas deixam de ter as atividades de lazer, de encontrar com os amigos, começam a comer pior, né? Porque ficam pedindo delivery toda hora, aí pede hambúrguer, pede pizza. Além disso, fica vendo TV ou fica vendo na internet um monte de notícia ruim. Então você joga no lixo, né? Você deixa de lado todos os pilares do estilo de vida saudável. E aí a conta chega, né? E aí a conta chega tanto na saúde física, por meio de doenças crônicas, né? Que são as doenças crônicas não transmissíveis, são as principais causas de morte hoje. Hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, câncer. Então, essas doenças, mais uma vez, sempre muito relacionadas ao estilo de vida, assim como os problemas de saúde mental, né? Então, a gente tem uma depreciação da qualidade do estilo de vida da pessoa e isso culmina no adoecimento da população. Então, isso está intimamente ligado. E será que tem uma forma de se melhorar? A segunda parte da pergunta, né? Exato. Então, a forma de melhorar, a principal forma, né, que está ao alcance de todo mundo é você ter um estilo de vida saudável. Porque, da mesma forma que o estilo de vida ruim causa a doença, o contrário dele trata a doença. Uhum. Então, é você fazer atividade física, é você procurar se alimentar bem, é você procurar controlar a sua ansiedade. De que forma, né? Você evita, principalmente aquilo que você sabe que te deixa ansioso, aquilo que te gera estresse, você evita. Então é você se cercando de comportamentos saudáveis, se cercando daquilo que te faz bem e afastando daquilo que te faz mal, pra gente falar de uma forma bem simples. É complicado, né? Você vê que o cara sedentário, assim, eu falo por mim, assim, eu durante anos, eu sempre pratiquei muito esporte, sempre joguei minha pelada, sempre fiz tudo e aí... Eu boto minha desculpa do tendão de Aquiles que estourou, tá? Uhum. Machuquei, aí depois nunca mais voltei, engordei 10 quilos e tal. Aí eu falo, não, meu tendão. Mas, cara, eu virei uma pessoa sedentária e é isso, assim. Eu tô sempre descansando no sofá, mas parece que eu tô sempre cansado. Uhum. E quando eu fazia atividade, quando eu corria, quando eu jogava bola e tal, eu tava muito mais disposto a fazer tudo, entendeu? Hoje em dia eu sou, tipo, uma missão, tudo é... Caraca, complicado, hein, pô... E isso te joga pra baixo, né, cara? Uhum. Isso, eu acho que o sedentarismo em si, ele é péssimo, assim. Eu vejo que, pra mim, eu prefiro estar comendo mal pra caramba durante 1-2 meses do que ficar parado sem fazer nada e tal. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. E aí, outro ponto que eu vejo em relação ao consumo do digital, assim. Eu tenho estudado bastante, tá? Até pelo meu trabalho. As pessoas estão jogando mais, consomem muito mais a internet, as pessoas estão fissuradas às telas. Uhum. O que isso prejudica na vida das pessoas? Olha, isso prejudica à medida, isso diretamente é relacionado ao tipo de conteúdo que ela consome e durante quanto tempo ela consome, né? Se a pessoa
tem um tempo de tela que a gente diz, né? Moderado. E qual é esse tempo? Você sabe? E aí isso varia de idade para idade, né? Mas a regra de todas as idades é que quanto menos, melhor. Então, quanto menos você ficar na tela, melhor. Eu sou um péssimo exemplo, porque se pegar aqui o tempo do meu celular é 8, 9 horas por dia. Isso me né? assusta, cara. Porque o iPhone, ele mostra quantas horas por semana, cara. Pô, eu fico mal, cara. Porque, tipo, a gente passa uma semana no celular. Assim. O tempo todo no celular. Porque se a gente pensar que nós ficamos acordados durante 26 horas, né? Se a gente dormir 8 horas por noite. Dessas 16 horas. 16 horas, Dessas 16 horas, metade é com o celular, cara. Então é muito tempo, né? Então quanto menos, melhor. Eu sei que tem muita gente que trabalha no celular, imagino que seja o teu caso, é o meu caso, mas tem que encontrar momentos em que você consegue deixar o celular de lado. Pô, na hora do almoço, quando você estiver jantando com alguém, quando você estiver conversando com as pessoas, é legal deixar o celular de lado para você viver aquele momento ali lá, né? E não tá ali só que pensando em outra coisa. Ah, legal. Eu vejo muito, eu tô sendo muito impactado em relação a jogo eletrônico e tal, até por um estudo que eu tava fazendo, e assim, as pessoas, as crianças e adolescentes, eles estão consumindo muito mais, estão gastando mais dinheiro. Recentemente, até essa indústria de jogos e tal, eles passaram de cinema. É verdade, eu vi isso aí. Cara, assim, é uma coisa muito louca, porque antes era... Você contava nos dedos a pessoa que tinha um videogame, o resto ia pra lan house e tal. Hoje em dia, cara, o smartphone em si também é legal porque ficou mais democrático, né? Você vê jogos que nem Free Fire, essas coisas, galera humilde, assim, que tá fazendo vida. Mas, por um lado, tem esse lado negativo da pessoa viciada, né? Que a pessoa se vicia aquela tela e não consegue largar aquilo, né? Isso prejudica muito. Eu vejo até aquilo de você ir para um lugar bonito, fazer uma trilha legal e as pessoas estão mais preocupadas com como vai ficar a foto. Exatamente. Isso é perigoso, né? Tem até tem um monte de gente que morre tirando selfie, né? Não sei se você já viu isso. O pessoal vai tirar selfie na beira do prédio, aí vai, cai e morre, né? Cara, bizarro isso. Tem até um canal do YouTube, Você Sabia? E os caras estavam falando sobre isso, assim. Pessoas que... A foto minutos antes da morte. Cara, as pessoas vão pra pontinha lá pra fazer o selfie perfeito. O que é isso, cara? As pessoas estão perdendo a noção. Agora, o outro ponto em relação ao seu canal. Já que a gente tá falando de canal aí. Cara, você faz bastante conteúdo, assim. Você faz o tempo todo, tá sempre postando. Como que é isso? Pro seu dia a dia, quem produz, você monta uma estratégia, como que é? Cara, depois que eu saí do exército, né? Só pra contextualizar, eu, obviamente, fiquei sem um compromisso fixo, né, de emprego, e aí eu sempre fui muito interessado nessa parte de internet, de querer empreender pela internet, não exclusivamente do YouTube, mas aí comecei a estudar o YouTube e vi uma oportunidade interessante. E aí eu estava escrevendo um livro, né, sobre medicina do estilo de vida, e em determinado momento em que eu estava escrevendo, né, eu parei para pensar, por que eu não pego o que eu já escrevi e coloco em vídeo, posto no YouTube e vejo no que dá, né? E aí eu estudei um pouco de YouTube, vi quais eram as melhores táticas, as melhores técnicas para fazer o seu vídeo ter muitas visualizações. E no primeiro vídeo que eu apliquei, cara, o vídeo estourou. E aí eu tinha pego o canal do meu pai, que ele utilizava, que era um canal que tinha 5 mil pessoas, e nos últimos 12 meses tinha, se eu não me engano, 140, 150 horas de visualização em 12 meses, né? E isso foi em março. Então, menos de 3 meses depois, o canal de 5 mil passou para 250 mil inscritos. Caraca. E de 150 horas, nos últimos 28 dias, está em torno de 500 mil horas de visualização. Fantástico. Tu ganhou plaquinha, né? Ganhei a plaquinha dos 100 mil Caraca, que é isso, meus amigos? Porra, eu não conheço ninguém com plaquinha. Primeiro aqui, ó, que é isso? Pô, maneiro, né? Como cara, que é? Chega a plaquinha... Cara, chega a plaquinha, depois dos 100 mil, né, você pode pedir a plaquinha, aí seu perfil passa por uma análise, e aí eles enviam entre 2 a 4 semanas depois, chegar lá na tua casa, a plaquinha desse tamanho, cara, maneira. Pô, que irado, cara. Só que você perguntou como é que é a rotina, né? Cara, assim, é legal, mas é como qualquer outro trabalho, né? Eu entrei no YouTube, porque eu comprei o curso de um cara, o Ryan Santos, não sei se você conhece, em que ele vendia como uma fonte de renda passiva. Só que de renda passiva não tem nada. Porque você tem que gravar todo dia, você tem que postar todo dia, você tem que fazer todo dia. Mas assim, é muito gratificante porque
você vê o teu conteúdo chegando para muita gente. Então, exato. aquilo que eu falei, que eu falava para 3, 4, 5 pessoas, agora eu falo para 6 milhões de pessoas, para 8 milhões de pessoas todos os meses. Eu acho que é um formato que veio pra ficar, né? Porque eu falo muito da minha família, assim, a gente trabalhava com evento corporativo, fazia muito congresso, fazia essas coisas e tinha sempre um congresso de medicina que ia o bambambam daquela especialização lá, o cara mais fuderoso do mundo. Só que assim, era um congresso para 300 pessoas. 300 privilegiados que estavam ali. E esse é um congresso grande, né? Grande, exato, porque tem, sei lá, um workshop ali para 20, 30 pessoas. E hoje em dia não, cara. Esse cara, ele pode falar para 10 milhões, ele pode falar para o mundo inteiro. Isso é muito legal, sacou? Um outro ponto, eu até queria entender, assim, em relação ao futuro da medicina. Eu recentemente fiz um trabalho no qual se usava 5G num equipamento de... aqueles de ver barriga, assim, bebê. Ultrassom. Ultrassom, exatamente. No qual o médico estava numa cidade e aí ele conseguia fazer essa visualização de longe, sabe? Ele conseguia fazer através do 5G. O que você acha da medicina no futuro? Como vai ser? O que já tem evoluído? Cara, a telemedicina é uma realidade, né? Hoje, depois que teve a pandemia de Covid, o CFM, o Conselho Federal de Medicina, liberou, né? Obviamente que tem suas limitações de não tem como você fazer um exame físico à distância, né? Mas isso vai se tornar cada vez mais comum a telemedicina, até porque a gente tem que democratizar o acesso e vai ter gente que mora muito distante dos grandes centros e que não tem acesso a médico de forma alguma. Então aí é uma alternativa para eles terem acesso à saúde. Mas assim, o que eu acho do futuro da medicina é que tem muito médico formando no Brasil, cada vez mais tem mais cursos, cada vez mais tem mais gente se formando, e eu não estou dizendo que isso vai diminuir a qualidade da mão de obra de forma alguma, mas isso vai fazer com que o médico precise se diferenciar e se qualificar e querer se destacar cada vez mais para poder fazer a diferença, né? Porque assim, eu tenho pouca experiência na medicina ainda, não tenho 2 anos de formado, mas nós vemos que existem muitos médicos que não se preocupam em fazer o melhor, entendeu? Modernizar também, né? Exatamente, que ainda vivem no passado e que não conseguem olhar pra frente e ver que o mundo tá mudando, né? E tem eu não sei, eu acredito que a medicina ainda tem muito aquilo do tradicional, né? Daquelas pessoas, sei lá, o lance familiar também é muito forte, aí uma família específica para uma área e aí leva o método, sei lá, eu acho que é algo muito tradicional, né? E isso da tecnologia, da medicina é importantíssimo, né? Até para se adaptar. Eu acho que o mundo veio para evoluir, né? Pra você ter uma ideia, cara, de como que não só médicos mais antigos, mais experientes, mas médicos contemporâneos meus que se formaram 2 anos antes, 1 ano antes de mim, eu te falei da medicina do estilo de vida, quem tá assistindo aqui, a gente também falei, imagino que tenha se interessado e visto como é uma área legal, uma área relevante. E pra você ter ideia, cara, tem gente da minha idade que faz pouco caso da medicina do estilo de vida, como se fosse uma área menos importante, entendeu? Entendi. Como se os hábitos, como se os seus comportamentos não fossem importantes, não fossem relevantes pra sua condição de saúde, o que é um absurdo, né? Bizarro. É complicado, né? Mas tem pessoas assim em todos os lugares. Aí agora, terminando, né? Eu acho que a gente tá chegando no fim, mas eu tenho mais uma dúvida, porque eu gosto de polêmica. Eu vejo que, você tá sempre postando ali, tá sempre mostrando seu dia a dia, correndo e tal, e, eu sempre vejo que a mulherada tá sempre perguntando as coisas. O que mudou, cara? Me fala aí. Não, cara, em relação, assim, por ter um pouco mais de visibilidade do que tinha antes, em relação exato, eu vejo, você é solteiro, tem sempre quando você abre o quadradinho lá, tem sempre uma pergunta, você é solteiro, você tá... Na maior parte das vezes são os amigos, os próprios amigos dando aquela a moral, né? Não, sacaneando mesmo. E às vezes são pessoas, mas na maior parte das vezes é brincadeira, né? Não de forma alguma aumentou o assédio. Aliás, nunca teve, então não tem nem como aumentar, né? Então continua na mesma, não mudou nada. Não mete essa. Continua liso. Nada mudou, gente. Nada mudou. Maneiro. E tem alguma história engraçada de pessoas que, sei lá, chegaram com algum problema engraçadíssimo, assim? É lógico, você não pode falar da pessoa, mas alguma história engraçada pra contar pra gente? Cara, da medicina? Da medicina.
Pô, tô pensando aqui porque, assim, é difícil ter uma história engraçada, porque geralmente é uma doença, Não, é triste, né? Então o cara não vai chegar pra me contar uma história engraçada, né? Mas tem uma aqui que eu lembrei agora, que lá no quartel, tinha um militar lá, um cabo, que ele fazia faculdade de educação física. E aí um dia ele entrou lá no meu consultório e falou, tenente, pô, tô muito animado aqui com um projeto que eu tô. E ele é animado, né? Falei, pô, por que a gente não pega todos os militares e faz uma avaliação física completa neles? Vê percentual de gordura, vê comprimento, vê circunferência dos membros, circunferência abdominal, espessura do braço, comprimento do braço. Falei, pô, cara, legal, né? Pô, o cara proativo, querendo ajudar, querendo melhorar a condição de saúde aqui do Exército. Eu falei, não, vamos tocar pra frente, vamos fazer. Aí beleza, ele saiu, né? Aí passou, deu 3 minutos, veio assim um amigo dele, né? Falou, tenente, é que o fulano, ele tá assim... Eu falei, pô, é legal, né? Cara, muito legal a ideia, tô super dentro. Ele, não, tenente, seguinte... Ele tá com um problema, né? Ele não tá conseguindo dormir, ele tá saindo de casa pegando a moto indo a 200 por hora, ele tá acordado a noite inteira cantando, gritando, fica dando dinheiro pra todo mundo na rua, isso, cara? Fica comprando um monte de coisa, não tem dinheiro pra pagar, mas fica comprando tudo. Aí eu falei, não acredito. O que era? O cara tinha transtorno do humor bipolar e tava na fase de mania, ou de hipomania, que é uma mania menos intensa. E aí mania, o cara fica com a sexualidade enfatizada, né? Ele fica mais sexualizado, ele começa a ter comportamentos que ele não tinha antes, por exemplo, vai comprar muita coisa, ou então vai apostar, vai fazer aposta esportiva. Então eu não detectei nesse momento, porque eu achei que fosse uma empolgação dele para querer fazer o trabalho. Mas aí depois que o amigo dele me contou, eu falei, então a gente tem que levá-lo para emergência. E aí ele ficou inclusive internado na parte psiquiátrica do HCE, do Hospital Central do Exército. Caraca, que doideira, cara. Pois é, o transtorno do humor bipolar é isso. Só que assim, eu não conhecia o cara, então pra mim ele só tava animado. É o normal. Só que aí depois que ele contou a história... Caraca, que doideira, cara. Caraca, é cada coisa também que aparece, né, cara? E o projeto não foi pra frente porque foi medicado e ele voltou ao normal. Não sei se é bom ou ruim, né? Aí chegou, aquele projeto era uma merda. Não tinha nada daquilo. É engraçado que eu fui conversar com ele, né? Eu falei, cara, olha só, você tem um problema, você tá num momento perigoso, que você pode se colocar em situações arriscadas. Ele, tenente, eu tô me sentindo muito bem, tenente. Eu não quero tomar remédio, eu quero fazer tudo, eu tô muito feliz. E realmente ele se sentia dessa forma, mas... Realmente ele poderia se arriscar, como estava andando de moto, dando dinheiro para quem ele nem conhecia, comprando um monte de coisa que ele não precisava. Cara, cada coisa, né? O corpo humano em si, sei lá, eu acho muito surreal, assim. O que a mente pode fazer, né? Uhum. É tenso, mas, cara, engraçado. Mas, cara, queria agradecer, eu acho que a gente falou de tudo um pouco aqui. Pô, foi ótimo, assim, eu aprendi pra caramba, confesso que... A área da saúde é algo muito distante, porque eu tenho medo de médico, tá? Tenho medo de médico e sangue. É um negócio que é minha realidade. Uhum. Sou daquele que faz vergonha quando tira sangue e tal, tem que jeito de faço. segurar. Então, assim, tudo de médico eu já mudo o jeito que eu estou ali. Falar, não, hoje não sei o quê, porque, pô, já me arrebentei todo. Já abri 8 vezes o corpo. Caraca. 9 com um tendão agora, tem essa também. Então, porra, aprendi pra caramba. Brigadão. Desejo muito sucesso aí pro teu canal. Pô, acompanho, vejo teu pai, assim, um conteúdo profissional, sabe? Que passa uma segurança, que ensina as pessoas e foi o que você falou, é um leque que tá se abrindo aí, você tá falando agora pro Brasil, pro mundo inteiro. E assim, isso é muito importante. Brigadão. E fala um pouquinho aí, dá um tchau pra galera. Fala um pouquinho sobre o seu canal, dá o arroba, passa tudo pra galera aí. Valeu, Udo. Obrigado aí pelo convite, um prazer participar. Fiquei feliz em ser um dos primeiros convidados aqui e espero que a gente possa se encontrar mais vezes e pode contar comigo aí porque você precisar. E para quem nos assiste aqui agora, quiser me seguir no Instagram, é @JoãoMigovski, João se escreve normal e Migovski é MIGOWSKI. E se você colocar MIGOWSKI lá no YouTube, você também vai achar o canal que está no nome do meu pai, Edmilson Migovski, mas que nós dividimos, somos sócios lá. E muito obrigado aí pela tua audiência. E tudo de bom pra você e pra sua família. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Uou!